Bom, gente, agora eu vou dar início ao primeiro painel. Você é a mediadora desse painel. E aí eu queria convidar aqui para participar comigo já a Mariana Conte. A Mariana Conte é gerente de marketing institucional na Porto. Né? Fica à vontade. Né? Eu vou apresentar a Marina. Hoje, né, eles fizeram até questão de que eu explicasse aqui que a Porto ela é mais do que uma seguradora. É um ecossistema de soluções de serviços de proteção. E, com quase 80 anos de mercado, a companhia possui aí 4 unidades de negócio, que é a Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviços. Então, tem muita coisa aí para compartilhar com a gente, a Mariana. Obrigada por ter aceitado. O Paulo Silvestre, que é jornalista, consultor e professor. Você faz um favorzinho para mim? O Paulo é mestre em reputação, doutorando em inteligência artificial e transformação digital na PUC, né? Você faz. É um dos top voices no LinkedIn. Né? O Paulo foi um dos top voices eleito ali nas primeiras versões ali em 2016, certo, Paulo? E é jornalista também, colunista do Estado de São Paulo, além de uma referência aí sobre tecnologia e ética. Obrigada por ter aceitado o convite, Paulo. Nossa, aqui o Samir, por favor. O Samir Nassif Palma. Obrigada. Tudo bem? O Samir é professor e coordenador da pós-graduação ESPM de Inteligência Artificial, aplicada ao marketing, e consultor também em transformação digital, né, Samir? Ele atua há mais de 25 anos aí nas áreas de tecnologia e consultoria, passou por empresas como IBM, TIM, entre outras. Tem uma sólida formação em tecnologia, dados e IA, e hoje ele dedica-se à capacitação de lideranças para o uso estratégico da inteligência artificial, conectando competências humanas à inovação dos negócios. Obrigada, Samir, por ter aceitado com a gente o convite. E, por fim, a gente tem o Thiago Frederic. Ele é diretor de negócios da C2CX, eu sempre troco. Obrigada. Estou com o celular aqui, gente, porque eu não queria trazer papel e, no final, está pior, tá vendo? O Thiago é diretor, enfim, eu já falei que ele é diretor de negócios da 2CX, com experiência prática na criação de soluções com IA. Ele é um profissional que vai trazer aqui para a gente um olhar de quem programa e de quem desenha experiências com empatia. Obrigada, gente, por terem aceitado. Eu vou sentar aqui no meio. E, para começar, gente, bom, eu vou só dando uma contextualizada aqui no painel. Né? Então, como eu já falei na abertura, a gente tem ciência de que a tecnologia, a inteligência artificial, está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Ela sugere posts, responde clientes, analisa emoções. Acho que todo mundo aqui já trabalhou e trabalha em alguma medida com isso. Mas até que ponto ela conecta ou ela desconecta pessoas? A gente tem aqui alguns dados da McKinsey que hoje mais de 75% das empresas já utilizam IA em pelo menos uma área de atuação. E não é um movimento só corporativo, né? O Paulo pode dar alguns dados aí, inclusive, que ele estava me passando. Mas hoje a gente sabe que, segundo uma pesquisa aí do Datafolha, mais de 60% dos brasileiros usam alguma plataforma de inteligência artificial hoje no seu dia a dia. E talvez esse número tenha aumentado aí nesses últimos 2 dias que você falou, né, Paulo? Por conta das novas aplicações ali, dos trends de imagens que a gente viu circulando nessa semana aqui. Bom, enquanto a gente utiliza essas plataformas intensamente,
tem um outro lado, né? A gente tem uma necessidade, como ser humano, cada vez mais de experiências que sejam empáticas, que sejam humanas e que sejam autênticas. Então, a grande discussão aqui é como equilibrar isso, né? Como equilibrar essa eficiência tecnológica com sensibilidade. Então, a gente vai explorar junto esses desafios e essas oportunidades também. Então, para começar, queria uma rodada aqui com vocês de apresentação, né, como profissional, mas também que vocês já respondessem um pouco de como que vocês fazem uso hoje, né, de como que a IA está presente hoje na vida de vocês e na corporação onde vocês atuam. Eu vou começar com a Mariana, se você puder falar um pouco como que é na Porto. Bom dia, muito prazer. Eu sou Mariana Conte, vim representando a Porto, sou do marketing. Obrigada pelo convite, Ellen. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Vim hoje contar um pouquinho aqui da história da Porto e como que a gente vem utilizando essas tecnologias para poder estar mais próximo dos nossos clientes. Como a Ellen mencionou, né, a Porto muito conhecida pelo seguro de carro, né, que imagino que todos vocês conheçam. Mas, ao longo dos últimos 20 anos, a Porto veio trabalhando numa expansão bastante importante do portfólio, conectando diversos segmentos. De 2022 para cá, nós fizemos uma reorganização de marcas, né? Então, ampliamos esse portfólio justamente para atender essa complexidade do momento, né, que as pessoas têm de vida hoje. Então, oferecemos serviços financeiros, além dos seguros, serviços para casa, para o carro, e também plano de saúde. Então, é uma rede bastante vasta que cobre todos os momentos da vida. Mas a gente oferecer esse cuidado no momento certo, ele traz uma complexidade que é bastante importante, né? Como que a gente continua sendo a Porto, sendo esse porto seguro que a gente se propõe a ser, num universo mais complexo, com necessidades mais complexas e também com o nosso ecossistema mais complexo. Então, esse é um desafio diário que nós enfrentamos, né? De como a gente faz o atendimento da Porto, que é muito reconhecido pelo cuidado, ele continuar a ser próximo, mas também eu ganhar em termos de agilidade, de eficiência, trazendo o melhor da tecnologia. Então, a gente já vem implementando isso ao longo dos últimos anos, com muita parcimônia e muito cuidado, por conta de risco de exposição de dados, né, por erros. Então, é algo que a gente estimula os times, né, mas a gente tem um uso muito... A gente traz muita precaução nesse uso, né? Então, toda a blindagem do ecossistema para os dados não irem para fora. Então, todo esse trabalho é feito pelo nosso time de tecnologia e dados. E utilizamos isso tanto nos canais de atendimento quanto na facilitação de processos. Então, olhando a companhia como um todo, a gente utiliza já em processos como sinistro, na identificação de padrões. Então, quando você bate um carro, e aí você tem que mandar uma foto ali do seu carro para ver se é válido ou não é, se tem alguma fraude. Isso hoje já é feito por meio de inteligência artificial, né? Então, a inteligência já consegue reconhecer os padrões e pagar mais rápido o cliente na ponta. Isso traz um ganho muito eficiente. Hoje, a gente é a seguradora que paga de forma mais rápida. Ou a própria Porto Saúde também, que atua no segmento de plano de saúde, é um segmento muito sujeito a fraudes, né? E não é a Porto que enfrenta isso, mas o mercado como um todo. Então, a gente trabalha junto às instituições que regulam o mercado e desenvolve tecnologias para mitigar esse tipo de situação. Então, tecnologias como inteligência artificial, entre outras, justamente para a gente mitigar esse processo e ter um preço mais justo, porque se eu tenho menos fraudes, eu consigo entregar para o cliente um valor mais adequado ali do plano de saúde. Dei um spoiler aqui, falei rapidinho, depois a gente entra mais em marketing. Obrigada, viu? Obrigada, Mariana. Acho que o Thiago pode ser o próximo para falar um pouco até, porque ele está desenvolvendo as plataformas, né? Então, você tem um olhar diferenciado aí. Alô. Ellen, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse painel. Como a Ellen já apresentou, meu nome é Thiago Frederick, sou diretor da 2CX. A 2CX é uma empresa que trabalha com soluções de atendimento há mais de 25 anos nesse mercado. Eu tenho uma experiência de 20 anos no mercado de atendimento a cliente, desenvolvendo soluções para atender os clientes. A gente fala muito hoje em dia de inteligência artificial, mas, na verdade, o que a gente está falando é de inteligência artificial generativa, né?
A gente já trabalha com inteligência artificial há bastante tempo, que eram as inteligências artificiais cognitivas. O que aconteceu ao longo desse tempo que a gente veio implementando isso e já tinha grandes desafios, mesmo com a inteligência artificial cognitiva. Quais eram esses desafios? É justamente você escolher em quais processos ela funciona bem, em quais ela não deve estar aplicada, né, para você ter uma experiência de atendimento adequada. Com a inteligência artificial generativa, aumentaram-se as possibilidades, aumentaram-se as responsabilidades e os desafios. Então, o que a gente tem visto na prática, nas implementações, é que tudo aquilo que já era uma preocupação nas implementações de atendimento a cliente, elas aumentaram. Então, se eu coloco uma inteligência artificial na ponta, mas eu não tenho por trás uma integração adequada com sistemas, ela não vai resolver seu problema, porque ela vai só ficar conversando e não vai, de fato, trazer uma resolução para esse cliente, né? Então, esse desafio só aumentou, porque você tem uma possibilidade de informações maior e você precisa escolher aonde você vai realmente utilizar. E essa preocupação de você criar uma conexão com o seu cliente, entender efetivamente o que ele faz, e você usar a ferramenta de forma adequada, né? Então, a gente vai explorar isso ao longo do painel, mas são várias preocupações que a gente precisa ter em relação a qual é o perfil do cliente, aumentou a possibilidade de hiperpersonalização, então eu consigo entender muito bem aquele cliente que está entrando em contato comigo ou que eu estou fazendo contato, e com isso eu consigo direcionar um atendimento mais personalizado e melhorar a experiência dele, né? Porque uma das preocupações que o pessoal tem é, se eu vou colocar uma IA para falar com as pessoas, isso não é bom, vai perder um pouco do encanto. Se você fizer isso de forma adequada, você melhora a experiência. A gente passou por várias discussões no passado com outras tecnologias muito parecidas, né? O pessoal fala assim, eu não gosto de falar com máquina. Quem é um pouco mais da velha guarda, você ia sacar dinheiro, você tinha que ficar 2 horas na fila do caixa e foi para o caixa eletrônico. É uma máquina. Isso melhorou a sua experiência. E tudo isso veio ao longo do tempo melhorando. Essa é a visão que a gente tem sobre inteligência artificial. Mas, de novo, né, aumenta a responsabilidade, a complexidade que você vai lidar com sistemas, com informações e como você vai interagir com o seu público. Bacana, obrigada, Thiago. Falando como usuária, eu estava conversando com o Paulo antes nos bastidores, e acho que hoje a gente entende, acho que a restrição de usar a máquina diminuiu muito quando a gente começou a conversar com o ChatGPT, né? Que aí a gente fez dele o nosso amigo. E hoje eu falei para ele, eu consigo entender um pouco melhor o filme Her, que na época eu não alcançava, sabe? Então, acho que essas barreiras provavelmente estão sendo cada vez menores, né? Paulo, fica à vontade para se apresentar. Bom, bom dia, pessoal. Obrigado pela Anamid, pelo convite, e a ESPM por abrir a casa novamente para a gente. Não? É um prazer estar aqui. E, bom, eu sou Paulo Silvestre, já como a Ellen já mencionou, não sou jornalista, já há 33 anos e trabalho com jornalismo digital desde o dia zero, literalmente. Não? Em 95, quando eu ajudei a colocar a Folha de São Paulo na internet. Na verdade, foi a primeira pessoa na Folha a falar, puxa vida, a gente deveria entrar na internet, que esse negócio vai ser legal. É engraçado dizer isso, não? Mas em 95, e a gente demorou, eu e meu editor, eu era repórter de ciência, nós demoramos 4 meses para convencer a diretoria do jornal que eles deveriam entrar na internet. Eles achavam que era uma bobagem, esse negócio de internet. A gente precisa colocar no contexto. Né? Em 95, a Folha tirava 1,5 milhão de exemplares nos domingos, não? E o jornal era uma coisa assim, não? Não é essa coisa fininha que é hoje. Né? Então, realmente, a internet era praticamente uma distração. Né? Mas, enfim, né, nada como um dia após o outro, ou uma tecnologia após a outra. E o jornalismo ele é muito interessante, porque, apesar de ser uma ciência humana, ele é profundamente vinculado à tecnologia, não? Desde o tempo do telégrafo, lá no século XIX, para transmitir, para receber notícias, para transmitir as notícias. Não? O jornalismo em papel mesmo, não? O impresso, aquilo é uma tecnologia, não? Como uma maneira de você passar uma grande quantidade de informação para as pessoas em uma época que não tinha digital ainda. Né? E as coisas foram mudando, depois veio a internet, a web, aí, não?
os aplicativos e agora a inteligência artificial. Eu posso dizer que eu passei... Bom, quando o jornal impresso já estava bem consolidado quando eu cheguei nele. Não sou tão velho assim, mas com relação ao digital eu posso dizer que eu passei literalmente por todo esse processo. Não? Eu vi lá a mudança que a web trouxe, depois os aplicativos, lá, principalmente quando surgiu o iPhone, e agora a inteligência artificial. Na semana passada participei do Simpósio Internacional de Jornalismo Online da Universidade do Texas, lá em Austin, e a inteligência artificial evidentemente, era o assunto mais falado, como não poderia deixar de ser diferente. Até teve um painel dedicado a isso, e a host do painel ela falou: esse aqui é o painel por definição desse evento. Não? A IA ela está transformando profundamente o jornalismo, a comunicação como um todo, o jornalismo especificamente, no meu caso, não? Para o bem e para o mal. Né? Como o Thiago falou, né, a pessoa não gosta de falar com a máquina. Por que a gente não gosta de falar com a máquina? Porque as implementações, de maneira geral, são ruins. Né? Você chega naquele bot lá e fica: oi, vou estar atendendo você, e aí fica te enrolando, fazendo um monte de pergunta, lá, e no final não te manda para o lugar direito. Lá. Então, a gente tem essa visão porque talvez a gente tenha tido algumas experiências ruins, mas, como o Thiago falou, agora essa coisa está mudando. A possibilidade agora de fazer implantações realmente eficientes é enorme, e quando a coisa é bem feita, as pessoas usam e gostam. Né? O jornalismo, nós estamos passando por essa transformação, não? E nós vemos muitas coisas ruins no jornalismo com a inteligência artificial. Inclusive, muita produção automática de texto, e quando eu digo automática, é praticamente sem nenhuma supervisão humana, não? E nós vemos umas aberrações indo para o ar. Né? Então, isso, por exemplo, é uma coisa ruim. Por outro lado, é uma ferramenta... Eu não gosto nem muito de chamar de ferramenta a inteligência artificial, porque eu acho que isso é um pouco reducionista das possibilidades dela, uma coisa muito maior, essa tecnologia. Essa transformação no cotidiano do profissional, ela é imensa, e nós estamos ainda apenas arranhando aí a superfície dessas possibilidades. Mas nós já vemos coisas muito bacanas sendo feitas aí, no sentido de auxiliar mesmo o profissional em apurações, na análise de grandes volumes. E quando eu digo grandes volumes, eu falo de você receber milhares de documentos, né, e você conseguir identificar padrões. Quem assistiu aqui um filme chamado The Post, que contava a história do Pentagon Papers, lá nos anos 60, que no final acabou levando abriu a porta para... Depois veio o Watergate, tudo, enfim, ele levou a renúncia do Nixon, um presidente dos Estados Unidos, mas quem assistiu deve se lembrar que os repórteres foram para a casa do editor com caixas de documentos. Eles ficaram uma semana tentando olhar aqueles documentos. Hoje, com a inteligência artificial, aquele trabalho poderia ser feito em minutos. Né? Então, usando bem essa ferramenta, os benefícios são enormes. Então, eu acho que é muito bacana a gente estar num local como esse, um evento como esse, para propor essa reflexão. A gente precisa sair, a gente estava até conversando na entrada, né, que às vezes a gente fica aí no cotidiano, é uma máquina de moer gente, a gente não tem muito tempo nem para pensar. Né? É ótimo a gente poder, em algum momento, parar e promover uma reflexão sobre o que pode ser feito com isso. Pode seguir, Samir. Bom, pessoal, bom dia, bem-vindos. Como a Ellen já apresentou, eu sou o professor Samir Palma, eu sou professor aqui da pós-graduação Lato Sensu de IA aplicado a marketing. E eu estou do lado aqui que eu preparo o capital humano para essa turma aqui da minha direita. Né? Meu histórico, né, de trabalho, eu vim da área de tecnologia. Eu comecei lá no final dos anos 90, não vamos falar mais disso, mas trabalhando sempre com dados, trabalhando sempre nesse mercado que hoje permitiu entregar para a gente o que a IA entrega. Mas qual é a ideia principal que eu acho que todo mundo aqui já deve ter sentido lendo notícias sobre IA? Eu estou fora desse barco. E, na verdade, você não está. Você não precisa estar. Uma das minhas missões aqui na SPM
é justamente essa inclusão desse sentimento que você às vezes acha que, poxa, eu preciso saber tecnologia para saber IA? Não. Eu preciso estar antenado? É bom. Mas quais são as habilidades que eu tenho que ter para lidar com a IA, para poder alcançar competitividade, para poder atuar, né, na Porto, na 2CX, né, na Folha, ou em qualquer mercado? Pessoal, eu tenho alunos de várias áreas. Eu tenho alunos da área de direito, o advogado precisa da IA. Eu tenho alunos da área de saúde, o enfermeiro, o médico precisa da IA. Você não precisa ser de áreas correlatas. Então, essa questão da democratização da IA é uma das minhas missões aqui na SPM. E o que quer dizer eu aprender IA? Né? Tem um termo que a gente fala muito, e, infelizmente, o inglês ele predomina, né? A gente chama de AI literacy. Quer dizer o quê? O letramento, a alfabetização IA. Poxa, eu preciso me alfabetizar? Você precisa entender que, primeiro, a tecnologia ela chegou. A tecnologia está aí. Lembra o que aconteceu com o Uber? Eu faço metáforas, né? O Uber, não quebrou ninguém, né? Os negócios continuam, tem demanda para todos. A IA é a mesma coisa. Nós estamos numa transição. Eu estou sempre lendo. Hoje, essa semana, tem novidade que não tínhamos semana passada. E, nessa transição, nós temos que ter um pouco de preocupação de como é que eu me preparo para lidar. Então, você quer saber como trabalhar com IA? Essa é a minha missão. Você quer se habilitar? Eu vou aprender todas as ferramentas ou softwares, né, o termo, que mexem com IA? É impossível. Né? É aquele sentimento. Mas o que você precisa saber é o seguinte: quem está se preparando está na sua frente. Então, a gente tem que estar preparado. A IA vai substituir, uma das perguntas que os alunos fazem, a IA vai substituir meu emprego? Eu não sei. O que você faz? Me explica. Se é uma atividade que eu possa reproduzir de forma programática por um sistema, sim. Agora, a IA vai substituir todos os empregos? Não. Por quê? Porque você... Gente, lembra uma coisa, a gente tem que estar sempre mudando. Essa é a raiz da nossa vida, né? Se você quer continuar relevante no mercado de trabalho, aprenda a lidar com mudanças, e a IA é uma mudança que chegou para ficar. E como você usa a seu favor. Então, eu tenho várias histórias para contar aqui, mas eu vou guardar tempo, porque tem muita coisa para falar. Mas essa é a minha missão. Eu quero democratizar a IA para qualquer pessoa que esteja interessada, de qualquer formação, de qualquer graduação, para estar habilitada, para que você esteja preparada para lidar com qualquer questão que envolva a IA na sua realidade, no seu dia a dia. Obrigada, professor. Eu só vou passar uma tela aqui, gente. Eu queria que vocês respondessem algumas perguntas que estão nesse QR Code. Aqui, se todo mundo... Enquanto a gente vai falando, e no final a gente vê um pouco o resultado disso. Todo mundo? Todo mundo? Eu vou voltar aqui. Bom, enquanto as pessoas vão dando uma olhadinha ali, vai ser legal que, no final, a gente vai entender um pouquinho. Aí, lógico. Você volta para mim, Lê? Bom, a próxima pergunta, ela já é até respondendo mais ao tema do painel, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho assim da perspectiva de vocês e dentro da atuação aí de cada um, né? Onde está o limite entre eficiência e a humanização ou a desumanização quando acontece? Como que equilibrar isso? E se vocês puderem até contar algum case, né? Acho que cada um de vocês tem um pouquinho aí algum case, alguma história para compartilhar que ilustre também isso para a gente, seria interessante. Vou começar de novo com a Mariana. A não ser que você queira que eu comece com o... Não, posso começar. Eu falei um pouco aqui da complexidade do ecossistema da Porto, e lá a gente tem uma preocupação muito genuína, porque, normalmente, quando o cliente vem até a gente, é uma situação ruim.
quando você bate um carro, sofre um acidente, quando você está com uma doença, exceto a Portobank, que atua, né, no segmento financeiro, a gente normalmente lida com situações difíceis. E é curioso, assim, porque a gente tem um processo de automação do atendimento, acho que todas as empresas passam por isso, e muito tomando esse cuidado que a gente estava falando aqui agora, de ter bots, né, ter sistemas que sejam realmente preparados e não levem a lugar nenhum, porque a gente não tem muita chance de errar. Você não bate o carro todos os dias, mas no momento em que você bater o carro, assim, você tem que funcionar a comunicação. Então, temos uma série de canais para atendimento, então, WhatsApp, app, mas fazemos questão de deixar em primeiro plano todos os atendimentos analógicos, né? Então, telefone, o próprio corretor, que desempenha um papel fundamental no momento da venda e muitas vezes já tem um elo com a pessoa. Porque é conveniente, né? Sempre que você precisa, você pega o app, você é o primeiro a ser atendido. É muito ágil, é muito rápido, né? Você não pega uma fila, você não está concorrendo com ninguém. Mas, por outro lado, no momento em que o acidente acontece ou que a pessoa precisa marcar um exame difícil, muitas vezes ela quer receber um acolhimento humano. Então, quando ela liga na central, ela não está ligando na central porque ela prefere este canal, mas muitas vezes ela quer conversar com uma pessoa, ela quer se sentir acolhida. Então, esse é um ponto que a gente traz muito com o aprendizado na Porto, de, independentemente de todos a digitalização que a gente incentiva, os canais que a gente tem, a gente também sempre deixa como uma opção muito visível, muito acessível a todos os nossos clientes, os canais com contato humano. Até porque a nossa base de clientes é uma base um pouco mais velha, uma base a partir de 40, 50 anos. Então, o hábito de atendimento ele é um pouco diferente das gerações mais jovens. É óbvio, tem penetração em todas as idades, mas é uma questão de praticidade mesmo. Então, esse é um ponto que a gente traz muito, muito forte na forma que a gente faz o atendimento. E, quando trabalhamos com a digitalização, a gente toma um cuidado muito importante de ser humano e próximo, com uma fala simples, mas sem ser aquela coisa muito que até o Paulo estava citando, né? Muito querendo a máquina querendo ser gente. Assim, tem que ser prático, simples, né? Eu acho que esse cuidado no tom de voz, a gente trabalha muito na linha. O digital ele precisa ser acessível, prático e rápido, mas ele não emula, ele não tenta substituir uma interação humana. Pelo menos isso é o que a gente acredita lá na Porto. Então, a gente adota um pouco essa estratégia. E, falando um pouco aqui do marketing, né, que é a área que eu atuo, a gente vem utilizando a inteligência artificial ao longo dos últimos anos de uma forma bastante cuidadosa, né? Então, não lançamos campanhas com, né, imagens geradas por inteligência artificial, mas a gente usa muito como um meio e um encurtador dos processos. Então, muitas vezes a gente tem um prazo muito curto para produzir uma campanha, então eu desenvolvo ela toda em inteligência artificial porque facilita o meu processo de entendimento, né, de como vai ficar o resultado final. Aprovação com pessoas que muitas vezes não têm intimidade para imaginar como é que vai ficar uma determinada cena. E também para eficiência no momento da filmagem. Então, por exemplo, eu vou abrir câmera, ao invés de fazer 2 diárias, eu já sei exatamente o take que eu vou pegar, então eu vou mais sharp e faço uma diária só. Então, isso traz uma eficiência financeira também. Então, o processo ele é muito mais usado como um meio e não como um fim. Então, no ano passado, por exemplo, nós fizemos uma campanha de cartões de crédito na Fórmula 1 e o monstro, né, que a gente chama, né, todo o filme foi desenvolvido em inteligência artificial, depois que tínhamos todas as cenas, todo mundo absolutamente confortável ali com o filme final, nós produzimos e modelamos em 3D. Isso não substituiu o trabalho dos artistas, não anulou o processo criativo, mas foi um meio que nós utilizamos para poder chegar num resultado final mais assertivo, porque às vezes a gente, quando não tem tanta certeza do caminho, você chega com um filme no final, você fala, não era exatamente isso, não era essa cena que eu tinha que ter captado. Então, ele traz mais assertividade para a gente, inclusive para passar as mensagens corretas. Então, a gente vem utilizando muito nesse formato, né, como estudos, como protótipos, como uma forma da gente encurtar os caminhos. Há menos de um mês atrás, a gente gravou
uma campanha, não sei se vocês viram, com a avó do Gabriel Bortoleto, que é piloto de Fórmula 1. E o Gabriel tá na Europa, não pôde vir, mas a gente filmou com a avó. E a gente tinha 1 hora para filmar com a avó do Gabriel. Então, a gente fez exatamente a mesma coisa. Então, nós animamos todas as cenas já com os ângulos de câmera, porque a gente tinha que ser muito certeiro ali naquela captação. A gente não tinha tempo de errar. Uma senhora mais velha, com questões de saúde. Então, esse desenvolvimento com inteligência artificial vem nos auxiliando muito nesse processo, né, de como fazer mais, como fazer melhor e com menos recurso. Então, acho que só para trazer um case aqui de marketing. Muito legal saber essa experiência. Eu posso mudar um pouquinho, só para não ficar na mesma sequência? Eu vou chamar o Paulo agora para compartilhar um pouco com a gente. Bom, eu queria até puxar um pouco do que o Samir falou, não, que é a grande dor aí de muitos colegas, que é, meu Deus, eu vou perder meu emprego para a inteligência artificial. Muitos já perderam. Muitos perderão. Né? Não vamos dourar a pílula aqui, isso é um fato. Quem está perdendo o emprego? Eu costumo dizer o seguinte, se você trabalha como uma máquina, a máquina vai fazer o trabalho melhor que você. Não tente superar o robô naquilo que ele naturalmente é melhor do que você. E tem muitos coleguinhas aí, não, que, enfim, fazem um trabalho que, digamos que assim, como eu posso colocar isso de uma maneira educada? Não são muito rasos. Não. Gente, isso daí você está pedindo para ser substituído pela máquina. Né? Porque ela vai fazer o trabalho por uma fração do preço, por uma fração do tempo e possivelmente até melhor do que você. Estava vendo uma pesquisa da Universidade de Oxford no ano passado sobre justamente automação de profissões, né? E ela foi muito interessante porque, ao contrário de outras pesquisas que falam essa profissão tem tantos % de chance de ser automatizado, essa tem tantos %, eles trouxeram uma abordagem diferente. Eles disseram o seguinte, toda profissão é composta, na verdade, por diferentes tarefas. Né? Algumas tarefas são facilmente automatizáveis, outras mais ou menos, e outras não são automatizáveis. Então, essa pesquisa ela se organizou no sentido de propor uma reflexão que é o seguinte, observe para o que você faz hoje. Observe as tarefas que você faz hoje. Se o seu trabalho é composto por tarefas que são facilmente automatizáveis, e bem o que o Samir falou, é melhor você dar seus pulos, não? Porque você corre o sério risco de perder o seu emprego para um robô. Por outro lado, existem coisas, né, que são mais difíceis de ser automatizadas. E se você hoje está do outro grupo que tem tarefas muito automatizáveis, qual que é o seu trabalho? Não? É usar justamente a máquina para automatizar isso que você já faz, até para que você tenha tempo para se concentrar nas tarefas que a máquina, pelo menos ainda, não faz tão bem. Né? Dessa maneira, você garante, não só garante o seu emprego, como você ainda aumenta a qualidade da sua entrega. Você aumenta, vamos usar o termo aqui que eu não gosto muito, mas, enfim, você aumenta a sua empregabilidade. Né? Então, nós precisamos ter isso em mente. E, no caso do jornalismo, não, isso, às vezes, chega a ser dramático. Né? Como eu falei, existem hoje já veículos inteiros feitos com inteligência artificial. Né? Eu garanto para vocês que nenhum deles traz um furo de reportagem, mas eles trazem centenas, milhares de artigos, né, todos muito rasos, para gerar inventário e gerar publicidade. Né. O problema é que isso daí desumaniza a profissão, seguindo aí a pergunta que você colocou. Né. Você tem ali um monte de conteúdo, uma quantidade colossal de conteúdo, que é, desculpa a sinceridade, uma grandíssima porcaria. Né. Só que as pessoas estão consumindo isso daí. Elas estão lendo isso. E muitas vezes essas empresas, inclusive, elas têm uma habilidade muito grande de SEO, enfim, elas conseguem promover esse conteúdo no meio digital para que as pessoas vejam. Eu acho ótimo, porque a gente tem que vender o nosso produto mesmo, mas o problema é se a sociedade começa a consumir só esse tipo de conteúdo. Nós temos que nos perguntar que tipo de sociedade a gente está construindo. Quem é jornalista aqui não deve se lembrar no seu curso de graduação, o jornalismo ele tem duas funções essenciais.
Ele tem a função de informar a população, mas ele tem a função também de formar o cidadão. Se você entrega só um conteúdo de baixa qualidade, porque isso é bom para os negócios, você está, na verdade, piorando a sociedade. E isso é um círculo vicioso perigosíssimo, altamente destrutivo, não, que, no final das contas, o que você vai ter daqui em médio prazo é uma sociedade pior, de pessoas com não só menos informadas, mas com um senso crítico achatado, mais facilmente manipuláveis, certo? E ninguém ganha com isso. Quer dizer, algumas pessoas ganham com isso, a gente sabe quais são, né? Mas não vamos entrar aqui, isso aí já merece uma outra palestra, né? Então, nós precisamos ter cuidado como nós usamos essa tecnologia, que é extremamente poderosa, ela traz recursos incríveis que podem melhorar o nosso trabalho. A gente tem que usar a inteligência artificial para melhorar o nosso trabalho, não para piorar o nosso trabalho. É enfim, uma reflexão que eu deixo aí. Muito bom. Muito bom. E a gente se faz essa pergunta, não só o jornalismo tradicional, mas, né, eu que estou em agência de comunicação, que presto serviço para marcas, que quero também contribuir ali, né, eu digo, a agência como um todo trabalha para fortalecer marca, reputação, e aí a gente vai reproduzir mais do mesmo, né? Ou a gente tem que criar boas histórias para que elas também possam alimentar todas essas conversas que acontecem. Então, são as nossas inquietações diárias também. Tiago, quer contribuir do seu ponto de vista, por favor? Vamos lá, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é o que é humanização, né? Muita gente acredita que para ficar humanizado eu preciso de um humano do outro lado. Aí falando um pouquinho da área de atendimento ao cliente, tá? Que eu preciso ter um humano do outro lado. E nem sempre isso é verdade. Vou dar um exemplo prático, aí não na minha posição de criador, mas numa posição de consumidor. Eu era cliente de uma empresa de vinhos e eu li uma reportagem desse presidente que aqui na nossa empresa gente fala com gente. Nosso atendimento não é automatizado e nunca será. Parece bonito, né? Você olhando isso, parece que você vai ter experiências legais. E realmente é uma empresa boa e tal. E um dia eu tinha comprado uns vinhos e eu precisava para o final de semana. E resolvi entrar em contato com a central de atendimento para verificar se ia chegar a tempo ou não, senão eu teria que fazer algum plano B. Entrei em contato na sexta-feira, fiquei 5 minutos numa fila de espera, né? E aí conversa um pouco o que a Mariana falou, você não concorre, então nesse caso eu concorri. Cheguei no central de atendimento, em 30 segundos uma pessoa consultou algum sistema e me informou que o caminhão estava em rota de entrega, que eu receberia nas próximas 2 horas. A minha experiência não foi boa, não foi humanizada. Eu fiquei 5 minutos para ter uma informação que poderia ser completamente diferente. Imagine agora um cenário contrário, em que eu entro em contato com essa central e ela já me atende assim: oi, Tiago, já te identifiquei aqui, vi que você tem uma compra, inclusive ela está em rota de entrega e vai chegar nas próximas 2 horas. Isso eu resolveria em 30 segundos. Eu teria um atendimento humanizado, sem ter falado com ninguém, e minha experiência no final teria sido muito melhor do que eu tivesse ficado 5 minutos na fila. Então, esse acho que é o ponto. E aí, de novo, voltando uma coisa que o Paulo falou, implantações mal feitas. Isso é o que mais existe no nosso mercado, infelizmente, né? Eu estou na linha de frente do comercial e, obviamente, eu coloco muita pressão dentro de casa para que a gente saia logo no mercado. Essa onda de inteligência artificial começou, como a própria Erin falou, em 2022, 2023, e eu, como linha de frente desse nosso mercado, recebia muita pressão também do tipo, e aí, vocês não vão trazer a solução com inteligência artificial? E a gente cobrando dentro de casa, e a gente não lançou. A gente não quis ser o sair rápido para não entregar uma coisa mal feita. E a gente viu um monte de concorrentes colocando soluções mal feitas no mercado, né? E eu acho que até o termo, né, inteligência artificial, machine learning, enganou um monte de gente que acha que eu coloco a inteligência artificial e que isso vai sair funcionando magicamente. Não existe isso. Existe muito trabalho. Para vocês terem ideia, a gente tem um cliente aqui que a gente, de cartão, que tem venda de cartão com inteligência artificial, e tem um time, um squad fazendo a curadoria disso muito grande por trás. Então, assim, você precisa acompanhar, treinar, precisa ter uma integração muito forte, precisa ter
o olhar para o cliente e entender as suas limitações dentro de casa e como colocar. E aí, pegando o link também que o Samir falou, a gente precisa muito da sua ajuda, Samir. A gente precisa de muito profissional. Isso é um desafio. A gente tenta, obviamente, formar dentro de casa para poder ajudar, né, nesse mercado, mas é um desafio. Agora, de novo, né, tem muita gente implementando inteligência artificial a qualquer custo. A gente coloca lá o ChatGPT, pluga, e escreve meia dúzia de linha no contexto e acha que isso vai sair funcionando. Não é a realidade. Né? Se você quer fazer uma implementação humanizada, que você vai efetivamente resolver o problema do cliente, ela é trabalhosa, ela envolve gente fazendo a curadoria disso e precisa ser feito com muito cuidado. E aí, só para finalizar, dando um exemplo prático que eu acho muito interessante, a gente tem um trabalho de uma empresa de energia em que o nosso robô estava falando, né, nosso agente digital estava falando com o cliente e ele estava reclamando da falta de luz. Era uma mãe, estava reclamando da falta de luz e falou assim, qual a previsão de retorno? A previsão de retorno é em 2 horas. E aí a mulher virou e falou assim, poxa, mas eu preciso sair, eu estou com meu filho dentro de casa doente e meu portão é eletrônico. E eu não consigo sair. O que provavelmente um atendimento humano diria? Senhora, eu sinto muito, mas 2 horas. Você sabe o que o robô respondeu para essa mãe? Falou assim, olha, a maioria dos portões eletrônicos, ele tem um acionamento manual. Você já verificou isso? E a mulher falou assim, nossa, que legal, é verdade. Então, isso foi um atendimento muito mais humanizado que provavelmente a maioria dos atendentes humanos fariam. Então, olha o ganho que teve nessa situação. Né? Então, você consegue fazer experiências legais mesmo usando aí a parte de inteligência artificial. Só pegar esse ponto aí naquilo que eu falei. Não, se você está fazendo mal o seu trabalho e você, ser humano, está fazendo mal o seu trabalho, o robô vai fazer melhor. Esse é um exemplo prático, né? E, geralmente, quem está na ponta de call center não tem uma capacitação tão grande, né? Ou um repertório tão grande. Né? Precisa ser uma crítica também para os gestores. Aí. Se você não prepara bem o profissional... Só para fazer um comentário, no caso da Porto é um pouco o inverso, porque o nosso atendimento seria o atendimento que falaria isso. Eu poderia passar a manhã inteira aqui contando histórias. Então, o processo de digitalização para a gente ele é mais complexo, porque eu tenho que ser tão bom quanto o meu atendimento humano, que salva a pessoa. A gente teve casos assim do atendente receber uma ligação. A pessoa falou, olha, meu carro quebrou, estou na marginal e eu vou ser assaltada. O atendente não teve dúvidas, pegou o telefone e ligou para a polícia, e aí, enfim, foi um bom desfecho. Mas não é o comum do atendimento. Então, o nosso desafio com a tecnologia é ser tão bom quanto o nosso atendimento humano. Bom, lá vai o professor, né? Vamos lá, pessoal. A IA é uma tecnologia. Nenhuma tecnologia na nossa história resolveu nada sozinho. Graças a Deus, foi criada por nós e nós a dominamos e a aplicamos. A humanização com a IA, ela tem um fator-chave aqui que eu quero pegar, aproveitar que o Thiago comentou, que é experiência. Experiência é algo muito subjetivo. Eu vou fazer um exercício, porque eu sou professor, eu não aguento. Né? Pensa em café. Quem pensou em café puro? Levanta a mão. Quem pensou em Starbucks? Levanta a mão. Quem pensou em um cappuccino? Quem pensou na planta? No saco de café? Numa indústria de café? Vocês entenderam a subjetividade? Esse é um exercício simples, porque a humanização, o que eu falo para os alunos, para você entender aonde você vai usar a IA, você tem que entender muito bem o processo e o seu público. Vou fazer um outro exercício. Vamos falar de que, né, mercado financeiro. Quem tem conta em bancos não tradicionais, bancos tipo Nubank, Inter, BTG, C6, levanta a mão. Você já foi numa agência? Tem agência? Não, né? Quem tem conta em Itaú, Santander, Banco do Brasil, né? Os mesmos, inclusive alguns têm os mesmos, né? Mais de uma conta, é normal isso. A experiência, por que esses novos bancos surgiram? Isso são casos que eu conto na sala de aula, tá? Porque eles trazem uma experiência diferenciada, né? Quem abriu conta nesses bancos
não entende o que é abrir conta num Bradesco, no Itaú, no Santander, no passado. Gente, deve ter gente que trabalha aqui, melhorou bastante, mas era uma experiência única, você abrir uma conta. E hoje, você pega o celular e abre uma conta em 5 minutos. Então, experiência e humanização, elas têm que andar juntas, né? Eu gosto de ser atendido por humano. Eu gosto de chegar lá no McDonald's e comprar, falar com a pessoa. Não, eu gosto de ir no Totem. Eu gosto de ir no drive-thru. Então, assim, a gente precisa entender porque o público é diverso, não é uma regra para tudo. E a humanização, ela é muito importante nesse sentido. Existem alguns estudos que falam que nós vamos cada vez mais evoluir a tecnologia, nós vamos ser atendidos e nós não vamos saber se a gente está sendo atendido por pessoa ou não. Gente, está perto disso. Hoje, no WhatsApp, opção 1, 2, 3, falta de luz. Daqui a um pouco você vai falar assim, não, eu quero falar sobre um problema específico, e ele não vai te dar opções, ele vai interagir com você, se já não está acontecendo. Então, não é uma resposta simples numa reflexão, mas é um exercício que você tem que entender exatamente o que o seu cliente valoriza como experiência humanizada. Porque, como o Thiago falou, nem sempre experiência humanizada pressupõe envolver falar com o humano. Que tem humano que é ruim de falar, né? Então, assim, é melhor falar com... Agora, vamos lá, tem outras questões que vou dar só mais um exemplo e eu paro, eu prometo. A IA, ela traz... Qual é a principal bandeira da IA para as empresas? Eficiência. Fazer mais com menos. Produtividade. Mitigação de risco. Aquilo que o humano pode errar, a IA não vai errar, porque ela repete, ela é programada. Agora, se você vende tecnologia, ou se você vende conteúdo digital, um dos exemplos, né, de casos que a gente sabe tem vendas de produtos que ocorrem fora do horário comercial, porque é a hora que você tem. Por que vocês acham que tem uma indústria tremenda rolando no WhatsApp, no Instagram, né, nessas plataformas? Quando que você gosta, você para comprar uma viagem? É na hora que você está trabalhando? Talvez. Ou provavelmente após as 18 horas. Quem vai ser o humano que vai estar disponível para te atender nessa hora? Pode ter. Mas, então, são exercícios que a gente tem que pensar que não é uma solução para tudo. Depende do processo, depende do negócio, depende do produto. E é isso que eu quero que os alunos entendam quando a gente fala assim, a IA vai substituir meu trabalho, a IA vai melhorar o mundo, né? A IA vai fazer o trabalho melhor. Depende. Vamos entender qual é o trabalho. Muito bom, muito boa provocação. A gente tem aqui mais uns 12 minutinhos para encerrar, e esse é um tema que rende o dia inteiro, né? Dependendo a gente pode desdobrar aí para o dia inteiro, e, de fato, vai percorrer o dia inteiro, porque ele é meio transversal em todos os painéis, não tem como não ser. Mas, antes de caminhar para uma última pergunta, aí, já direcionando para um fechamento, eu queria abrir aqui, ver se alguém tem alguma pergunta. Eu vou mostrar também o resultado ali do que a gente colocou no app, mas queria saber se alguém tem alguma pergunta, se quer colocar aqui. Bom dia, me chamo Flávio, eu sou da Sintra Comunicação. Queria agradecer ao painel, a explicação, colega do Estadão, trabalhei lá por 15 anos, Paulo, te sigo já há um bom tempo. E qual que é o desafio que vocês sentem de atender essa nova geração, né, a qual tenho filhos que fazem parte, a geração Z, e atender também as outras gerações que existem? Muito obrigado. Posso começar, né? Acho que cada um tem uma contribuição aqui. Ótima pergunta, e eu vou falar da parte que me toca, que eu acho que os colegas vão poder dar contribuições diferentes. A dificuldade que o jornalismo tem, às vezes, para atender a geração Z, é uma dificuldade de linguagem. Não sei se alguém aqui já assistiu aquela série Adolescência, que está todo mundo falando, sem querer dar spoiler. Recomendo que todo mundo veja, porque é uma coisa necessária.
Mas no segundo episódio, bom, a história, você já deve ter lido, é um menino de 13 anos que é acusado de assassinar uma colega na escola. Não? E aí a polícia está fazendo a investigação e no segundo episódio eles vão na escola do menino, não? E para conversar com os outros alunos, tal. E o filho do investigador, ele por acaso também estuda ali. E aí depois de um tempo o filho sai e vai conversar com o pai. Pai, para com isso, você está pagando um maior mico aqui. Você não está entendendo nada. Você leu o Instagram dela e dele? Aí fala, ali, olha só essa mensagem aqui, fofa. Não. Pai, olha só, tem uma dinamite aqui, você não está entendendo nada, essa mensagem não é fofa. Não? Então, existe uma barreira profunda de linguagem aí, que eu acho que é um grande desafio para o jornalismo, principalmente o jornalismo mais tradicional, para atender e chegar a esse público. Não? A inteligência artificial, ela poderia, eu digo poderia, futuro do pretérito, porque eu não vi ninguém fazendo isso ainda, mas ela poderia ser usada, por exemplo, para reescrever conteúdos desses veículos com uma linguagem mais adequada, por exemplo, para esse público. O que eu já vi, tá, e isso é uma coisa interessante, a partir de um conteúdo específico, o robô ele reescreve isso para diferentes mídias, porque a linguagem de rádio é diferente da linguagem da TV, que é diferente da linguagem, enfim, por aí vai. Né? Então, eu acho que a gente poderia ampliar esse uso da inteligência artificial para atingir esses novos públicos. Porque para fazer... a gente não tem braço, né? A verdade é essa. Né? A gente não tem braço para ficar fazendo 5, 10 versões de um mesmo conteúdo. Mas a IA poderia ajudar nesse sentido. Essa é a minha contribuição, mas acho que os colegas têm visões aí de acordo com as suas áreas de atuação. Eu vejo nesse ponto, na verdade, a IA até como uma vantagem para atender diversos públicos. Né? Como eu falei lá atrás, ela permite a hiperpersonalização. Então, eu consigo saber exatamente com quem eu estou falando, qual a idade, qual a região, posso respeitar sotaques, tudo isso é possível você utilizando a IA. Então, você tem maior capacidade de entender corretamente, inclusive os emojis, tá, Paulo? Já é possível você interpretar e obviamente, você precisa, de novo, né, capacitar essa IA para isso. E aí, a importância de você ter um squad plural. Né? Esse time que vai fazer a curadoria, é importante que ele tenha também essa diversidade. Né? A gente se preocupa muito com isso. Como o Sami falou, a gente está contratando só gente de tecnologia? Não. Diversos públicos, com diversos olhares, para justamente você conseguir atender a questão das gerações diferentes. E, no nosso caso, que é atendimento ao cliente, tem a questão de regionalismo. Isso muda muito o jeito que a pessoa fala, como que ela aborda, qual o nível de tolerância dela é muito diferente nas regiões do Brasil. Então, tudo isso é levado em consideração no atendimento da IA, que antes no humano era muito mais difícil. Você até tentava criar algumas células um pouco mais especializadas, mas você ter isso na IA é muito mais assertivo. Tá? Eu vou pegar o gancho aqui e fazer um comentário não sobre atendimento, que eu acho que vocês exploraram bastante, mas lá no marketing a gente desenvolveu as personas, né, que são os nossos clientes, e essas personas, né, foram feitas com base tanto em pesquisa quanto em dados e algo mais sensível, que eu consiga capturar nuances. E esses grupos a gente utiliza justamente para criar comunicações que tenham mais conexão, né? Porque o que se conecta com uma pessoa de 19, 20 anos provavelmente não vai se conectar com quem está no momento de vida de 50, que já tem patrimônio, já tem uma renda estabelecida. Então, primeiro que para a realização de todo esse trabalho a gente usou muito inteligência artificial, porque é um material de estudo, não é um material que vai para fora. Então, todas as fotos foram criadas e geradas com inteligência artificial com base em dados. Então, consultamos IBGE, consultamos uma série de dados de dentro e de fora da companhia para chegar nesse resultado. E nós utilizamos também a inteligência artificial para nos ajudar a criar campanhas específicas. Então, eu divido por personas as mensagens. Então, com esse público aqui, como que eu consigo me conectar sem perder minha personalidade de marca, o que é bastante difícil de fazer. E quando eu estou falando com um público mais velho, talvez eu tenha que ir com uma imagem mais sóbria, com um texto um pouco mais sóbrio, mas ainda assim conectando a mesma mensagem. Então, a gente já tem grupos de teste onde eu separo as comunicações por perfil de cliente. Então, eu consigo me conectar de uma forma um pouco mais profunda com aqueles targets, justamente porque eles têm necessidades diferentes,
mas mantendo a nossa essência, mantendo o core da companhia. Bom, eu tenho um desafio em casa. Eu tenho criança, tenho adolescente em casa. Mas, botando para a sala de aula, eu também tenho pluralidade na sala de aula. Nós temos, até porque aí a democratização, quando você fala democratizar, você pressupõe não ter restrição. Qualquer um pode, uma pessoa recém-formada, graduada, ou uma pessoa experiente pode vir aprender. Agora, a habilidade, a capacidade de se adaptar a essas diversas demandas é o segredo. Vamos lá, nós temos público que consome 60 segundos, 30 segundos de conteúdo. E tem muita IALE por trás, porque você vê um assunto, aquele assunto vem. Nós temos o público que consome uma leitura de um artigo de 5 minutos, que é uma eternidade para algumas pessoas. Aliás, vocês sabem por que está escrito no título do artigo 5 minutos de leitura, 10 minutos de leitura? Para a pessoa escolher se vai ou não consumir o produto. Nós temos que lidar com quem, que só deve acontecer comigo, mas ninguém, escuta um áudio do WhatsApp a 1.5 velocidade, ou 2 vezes. Né? Nem áudio eu curto muito, mas eu sei que tem, a gente precisa. Então, assim, como é que eu me adapto a isso tudo? A questão da linguagem, da comunicação, a questão do perfil. O professor não tem resposta certa para tudo. Né? Ele fala assim, você precisa estar apto a se adaptar, mas, principalmente, me diga qual é o seu objetivo, né? Qual é o seu público. Porque essa geração chegou e me ensina, dentro de casa, coisas que não é para a gente olhar e com aquele olhar de julgar, mas observar. Porque esse é o meu consumidor que está chegando agora. Diferente de eu, consumidor. Eu sei pensar como consumir, como eu penso, como provavelmente parecido aqui. Mas quando você vai para essa geração mais jovem, eles têm outro perfil. Eles não se importam muito com dados, com imagem. Eles tomam alguns riscos, né? Eles não têm, vamos dizer assim, às vezes, paciência, tolerância com o tempo, aprofundamento. Né? Eu vou falar de um tema. Há 2 dias atrás, nós tivemos o Dia Internacional da Fake News. Né? E todo mundo deve ter recebido uma e acreditou e passou. Né? Não, só eu fiz isso, mas ninguém. Né? Mas a brincadeira é a seguinte. A gente, às vezes, tem que combater, esse é um ponto que a gente precisa combater, e nós, como professores de pós-graduação, a gente tem que combater. A gente combate aí, a competição com a capacitação em YouTube versus uma capacitação numa instituição de ensino. O aprofundamento e o interesse em saber mais, e, às vezes, saber coisas que você não vai aplicar agora, amanhã, e vai sair voando, mas que você leva isso para a vida, é um desafio que a gente está tendo para essa geração. Para eles saberem que eles têm que investir o tempo deles numa coisa e focar, que eles não vão assim sair no dia seguinte fazendo chover no deserto, mas eles vão levar isso como uma experiência, uma disciplina para a vida. Mas esse vai ser eterno, né? Esse conflito entre gerações é eterno. Isso aí é uma dissertação, dá para falar. Gente, mais uma. Eu vou abrir para mais 2 perguntas, então, e depois eu deixo um link para vocês, porque acho que a gente pode continuar respondendo, que são muitas as questões que vão surgir aqui, a gente pode continuar respondendo as dúvidas aí online, enfim, por outros canais. O microfone era esse? Era. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz. A minha pergunta vai ser até direcionada ao Samir. Eu já ia perguntar e ele meio que já até começou a responder que como você, como professor, né, faz para justamente não ter uma comunicação tão violenta com os alunos nesse ponto de a IA vai substituir o seu emprego, porque uma vez eu estava em uma roda de conversa e um determinado professor, líder de uma empresa bem grande, falou para um amigo próximo meu, que é programador, né, trabalha como dev em uma empresa de tecnologia,
E ele afirmou com todas as letras que em 10 anos ele iria perder o emprego. E eu achei de uma deselegância enorme. E acredito que é um assunto mesmo que o professor, principalmente, tem que ter ali uma educação para saber lidar. E achei interessante também que tu falou que o professor não tem, né, sempre todas as respostas. E aí é mais ou menos nesse caminho, com esse exemplo, né, que eu acabei de falar, que eu achei de uma deselegância e uma ignorância muito grande um professor falar isso para um adolescente, não, adulto já, né? E é mais ou menos essa a pergunta. Como é seu nome? Esqueci. Luiz. Luiz, primeiro quero pedir desculpa pela categoria, né? Em nome da categoria, isso não deveria ter acontecido. Nós somos desafiados a lidar com uma transformação, nós, professores. Hoje a gente chega em sala e o aluno sabe mais do que nós. É normal, o aluno testa nós. Ele já sabe a resposta, ele pergunta. Isso é normal. Se você não está preparado para isso, aí você não consegue lidar, né, com uma questão que é muito evidente. Bom, falando comunicação não violenta, tem um livro ótimo, eu recomendo, da capa laranja. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas eu já li. Isso é muito importante. Olha que interessante. O que eu mais ensino hoje em sala de aula é uma coisa que a gente chama de soft skills. Sabe o que é soft skills? É comportamental. Pessoal, vou falar uma coisa clichê, já vou voltar no seu ponto. Você é contratado pelo seu hard skill, pelo que você escreve no currículo. Que eu sei A, B, C, D, eu tenho certificado X, Y, Z. Você passa por uma entrevista que não dá para pegar 100% com comportamental. Você entrou. Você é promovido ou é demitido por soft skills. Puramente isso. Essa é a verdade. E se você não entende isso, desculpa dar essa novidade para você. Né? Porque não adianta você falar assim, eu sou líder, eu sei trabalhar em equipe. Isso não se prova num discurso, numa entrevista. Então, a gente precisa saber conversar, e eu só vou saber isso depois que você estiver trabalhando comigo. Eu só vou saber se o aluno tem um bom soft skill depois de um tempo em sala de aula comigo. Agora, esse é um fator que é difícil a gente até ensinar. Né? A gente faz exercícios acadêmicos, a gente faz trabalhos em grupo, né? O desafio, peço para um aluno avaliar o outro, aí eu brinco, gente, isso aqui é brincadeira, tira a subjetividade, usa critério objetivo. Específico na questão de developer. Né? Eu venho da área de tecnologia, eu desenvolvo o programa. Né? Não é só o professor que falou, né? O Bill Gates falou, o Zuckerberg falou que a atividade de programação vai sumir. Ela vai se transformar, é o que eu acredito. Porque, por mais que você hoje, e é verdade isso que eu vou falar, tá? Eu não sei programar Python. Você chega lá no ChatGPT e fala assim, me faz um programa de Python para eu criar uma telinha que apresenta um relógio global. Ele vai apresentar para você. Só que o que acontece? A transformação que eu quero falar é a seguinte. Hoje você não é desenvolvedor de programa. Hoje você é um arquiteto de solução. Porque isso é um pedaço da tua prática, que antes demorava muito para você fazer. E eu falo por experiência própria. Programas que eu demorava 4 horas, eu faço em minutos agora. Mas como tudo é modular, você tem pecinhas, você montar um quebra-cabeça, e principalmente com uma aplicação prática, isso é arquitetura de solução. Então, essa transformação, é um exemplo, ela vai acontecer. Se você só gosta de desenvolver programas, você vai ter que repensar, tá bom, porque agora eu tenho um robô que desenvolve programas. Qualquer programa, de qualquer linguagem de programação, que a gente que aprendeu sabe que é difícil. Então, assim, são coisas que você tem que entender que a gente está num modelo de mudança. E não tem como posicionar aqui certo ou errado, 0 ou 1. Eu falo assim, essa afirmativa binária que nós temos, natural, porque a gente quer tirar o risco, né, quer estar seguro, ela é um outro problema que nós temos que quebrar de comportamental. Na verdade, pessoal, nossa vida ela é bem probabilística. Tá? Tudo pode acontecer, tem um percentual de dar certo ou não. Não é assim, vai dar certo ou vai dar errado. Então, assim, desculpa pelo colega falar dessa forma, foi totalmente inadequado. Eu nunca falaria dessa forma, né, em sala,
Mas a gente precisa sempre trazer essa reflexão para o que você pode fazer para você. A mesma coisa, a Revolução Industrial aconteceu, a tecnologia chegou, sabe? Trouxe o pessoal do campo para a cidade, a maquinização dos campos, eu dei o exemplo do Uber, tudo isso está acontecendo e a gente tem que se adaptar e se adequar e vai seguir adiante. Agora, quem ficou na zona de conforto está mais arriscado de perder. Só fazendo um comentário do início da sua resposta, quem está na liderança de empresas hoje também vê esse comportamento do colaborador, né? De que ele, se você for pensar ali de operar as tecnologias, eles sabem mais do que o líder também. E o líder não precisa saber tudo, mas acho que também tem esse mesmo exercício, né, de desenvolver essa análise mais crítica, mais estratégica, de por que estamos aqui, né? Então, acho que serve para o contexto da academia e serve para o contexto de quem está nas empresas também como liderança, né? Olha, vou deixar uma última pergunta ali, depois eu deixo o QR Code, prometo, para quem quiser ali continuar fazendo as perguntas. E aí a gente faz uma fala de encerramento desse painel. Oi, eu sou a Marcela, trabalho com marketing de conteúdo. Eu queria saber como empresa, assim, a gente pode escolher boas plataformas e pedir de uma forma correta para que a gente não tenha respostas genéricas. Porque eu acho que isso é um problema muito grande, às vezes, que eu vejo na IA, que às vezes a gente pede um tipo de coisa e não fica uma coisa muito bem planejada, fica uma coisa muito genérica. E como que eu posso criar, às vezes, agentes ou escolher plataformas corretas de inteligência artificial para eu não ter respostas genéricas? Pode. Esse aí eu faço o tempo inteiro. Eu vou fazer uma pergunta. Tem lá o nosso chat GPT, Gemini, seja qual for a plataforma que você usa. Qual é o tamanho do prompt que você faz? Acho que depende da resposta que eu quero, mas eu tento contextualizar mais ou menos assim. Um parágrafo de 5, 6 linhas, vai. Que tal um prompt de 10 páginas? Estou falando sério. Porque eu tenho trabalhado muito isso. Às vezes eu tenho que fazer uma entrevista e não conheço direito aquela pessoa, não conheço nada daquela pessoa, não conheço a empresa, mas eu tenho que fazer uma entrevista, não? Então eu poderia ficar lendo e lendo e lendo e lendo, e essa aí é uma modéstia à parte, vai fazer as perguntas boas, mas eu posso pegar e colocar um monte de informações que eu coleto sobre a empresa, eu posso pegar e colocar um monte de informações que eu coleto sobre aquela pessoa. Isso tudo é o prompt, né? Coloco no Word isso daí, né? E aí eu faço um prompt. Olha, vou fazer uma entrevista para o Estado de São Paulo com fulano de tal, que é CEO da empresa, não sei o quê. Sugira 20 perguntas com características específicas, leve em consideração tal coisa, o ponto de atenção da empresa é esse daqui, dê o foco principal da entrevista com isso daqui e considere todas as informações que estão abaixo. Isso já traz uma vantagem enorme em relação a você deixar o ChatGPT rodar sozinho na vida selvagem, que ele vai provavelmente eliminar todas as alucinações, porque você restringiu aquele conteúdo, né? A resposta dele é aquele conteúdo que você já deu, que é um conteúdo com curadoria. Então, ele não vai ficar tirando coisas da cartola com a possibilidade enorme de falar bobagem. Isso daí é um exercício que você pode também para você fazer para que a sua resposta ela esteja muito mais alinhada com a sua expectativa, por exemplo, com o tom de voz da empresa. Né? Porque se você deixa qualquer que seja a ferramenta, né, ela, colocar entre aspas aqui, criar sozinho, ela faz pela média da humanidade, que é como ela foi treinada. Ela tem lá 1 trilhão de páginas, de tokens, na verdade, que ela treinou lá o ChatGPT. Aquilo é a média da humanidade. Né? Não tem personalidade. Eu costumo dizer que textos de inteligência artificial, se você não fizer um comando como esse que eu estou falando, se você fizer um prompt mais genérico, mais curto, ele vai gerar automaticamente textos genéricos, porque é isso que ele é. São textos desalmados. Né? Então, respondendo a sua pergunta, para você melhorar a qualidade, não só da informação, mas para dar um tom de voz, para dar uma personalidade,
instrua, né, a sua plataforma, e aí a gente pode até entrar em plataformas pagas, né, que você pode deixar isso programado, inclusive. Né? Você cria lá um perfil, uma persona, né, da empresa ou de um executivo, e aí tudo que aquela plataforma vai produzir, ele já vai a partir, né, dessa inteligência, dessa característica. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Hein? Eu acho que tem um ponto também que hoje, às vezes, até é difícil achar a melhor inteligência artificial para você sanar ali sua dor, porque são centenas, né? Tem muitas, tem melhores, tem piores, né? E cada uma para uma finalidade. Então, a gente lá na Porto busca usar tanto para, desde, sei lá, legenda ou de dublagem para vídeos de menor complexidade, para um treinamento, algo que eu não tenho nem tempo nem investimento para fazer, até para melhorar o processo. Então, eu comentei agora há pouco da campanha que nós filmamos no mês passado da avó do Bortoleto. Ela não é uma narradora, mas ela narrou uma campanha. Então, a gente melhorou um pouco ali o tom de voz dela, né? Deu mais entonação com inteligência artificial, mas era uma voz humana, era a voz real dela, ela leu todo o texto. Então, depende um pouco ali do que você quer e isso não tem muito jeito, é buscar e ir atrás de ferramentas. E esse é um ponto assim que é super importante estar antenado, pesquisar, entrar em fórum e analisar o que é melhor para a sua necessidade. A gente lá trabalha com agentes, né? Então a gente tem um trabalho que a gente faz de SEO. Então a Porto tem um blog que nos ajuda a atrair leads, né? Que compõe a nossa estratégia de marketing. Mas não dá para confiar, né, no que a inteligência traz, porque justamente quando você faz uma pergunta para a inteligência artificial, se é uma pergunta genérica, normalmente ela entende que você quer uma resposta. E se ela não tem a resposta, ela inventa. Ela cria. Exato. E assim, vem coisas absurdas, né? Então, é muito importante. Primeiro, você ter um ambiente blindado, porque se você vai subir informações confidenciais, né, você não pode colocar e compartilhar o seu ativo ali com outras companhias e com seus concorrentes e assim por diante. Você precisa ter uma segurança, né, para imputar esses dados. E você precisa ter sempre um olhar de gente atrás, né, fazendo essa curadoria do que é bom, do que não é bom, porque é um trabalho complementar, ele otimiza. Né? Então, você consegue trazer mais informações. Então, por exemplo, se a nossa redação produzia, sei lá, 10 artigos na semana, agora elas produzem 30, 40. É óbvio, nossos artigos não são tão jornalísticos, tão complexos, né, como do Estado ou, enfim, de veículos de comunicação. Eles têm um papel mais informativo ali de produtos, de serviço, mas, ainda assim, eu tenho muita responsabilidade, né, na informação, até pela credibilidade que a companhia tem. Então, a gente vem utilizando muito nesse cenário. Já temos diversos escritores virtuais para a gente, mas sempre, sempre supervisionado com o time de redação. Eu gosto de fazer um paralelo que você usar uma IA é como se você estivesse delegando uma atividade para um outro colaborador, né, para um funcionário. Então, como você dá instrução dessa tarefa, e aí conversa muito com o Paulo falou, do prompt, quais as orientações você deu, quanto melhor você for detalhado na sua instrução, melhor vai ser o retorno. Né? E outro ponto, que aí conversa também com a Mariana falou, quando volta essa tarefa, você simplesmente coloca ela para frente, também você tem uma chance grande de erro, você está assumindo esse risco. Então, voltou essa tarefa, você tem a responsabilidade de revisar e corrigir as falhas. Né? Entenda ele como um assistente que está te apoiando naquele processo. Né? Então, você delegou a atividade, explicou bem o que você queria e aí você fez ajustes na ponta. Né? A minha esposa ela é professora, doutora em artes, e aí eu estava ajudando ela a fazer materiais para a aula. Ela falou, não, isso aí não funciona. Eu falei, funciona, deixa eu te ajudar. E eu entendo zero do universo dela. E eu fui pedindo informações da aula dela para escrever no prompt. Quando saiu o material, ela falou, nossa, me ajudou bastante. Obviamente que ela teve que fazer revisão, tudo, mas ajudou muito. Por quê? Porque ela deu uma instrução adequada para aquilo. E eu, como não entendo nada, eu tive que fazer várias perguntas para poder fazer isso. Então, de novo, né, o segredo está muito na instrução e na revisão. Muito bom. A gente ainda vou passar para vocês aí fazerem uma rodada de fechamento. Eu perguntei aqui para o público, né, se eles se as pessoas aqui já tiveram medo de ser substituídas pela IA, que acho que é a pergunta clássica, né, que todo mundo faz em sala de aula, em algum momento se fez, né? E aí a gente vê ali, dos 74 que responderam, né?
A maioria hoje, que é 39 pessoas, não tem, porque vê a IA como uma ferramenta complementar. 27 dizem que já teve, mas deixou de ter quando viu que poderia usar a tecnologia ao seu favor. 10 fala que ainda tem, às vezes, porque não consegue entender, não tem certeza ainda do impacto da tecnologia no seu campo de atuação. E 3 ali, que a minoria, fala que ainda tem, porque não consegue se enxergar muito como se posicionar nesse cenário. Eu diria que, assim, aí acho que eu deixo um pouco a provocação aí até para o fechamento, né, e para vocês responderem um pouco de possíveis caminhos aí para a gente dentro de tudo que foi falado. Mas eu diria que nenhum de nós tem muita certeza do impacto, né, que corresponde um pouco àquele às vezes. Então, não é uma questão, acho que, de ser substituído ou não, mas realmente assim. A complexidade é tanta, né? E os usos, eles são de um jeito que a gente não consegue prever, como aconteceu aí com a questão das imagens que a gente estava conversando aí nos últimos dias das trends. Enfim, que a gente vai tendo que correr atrás. Então, acho que é um pouco isso que eu queria que vocês respondessem aqui nesse fechamento, se vocês puderem, por favor. Aí eu vou começar por aqui, professor. Já que você sempre foi o último, eu vou deixar você como primeiro agora. Não, legal. Eu acho que foi muito rico aqui. Quero agradecer. Acho que a principal mensagem de reflexão que eu quero deixar é, mais uma vez, a IA chegou, não vai embora. E você, de qualquer segmento, de qualquer trabalho que você faz, você pode estar incluído. Tá? É o que a gente entende. Segundo, é normal sentir-se ameaçado. Mas também aí é onde você tem que parar e pensar como você pode se adaptar. Lembra que eu falei de adaptação, mudança. Se você não gosta, e é da nossa natureza humana, né, de mudança, de sair da zona de conforto, acho que ninguém gosta. Eu vou falar diferente. Se você não está aberto a enfrentar essa mudança e mudar um hábito, mudar uma rotina, mudar um processo, mudar uma forma que você trabalha, você para e pensa melhor. Porque quem está mais aberto a isso consegue permanecer, consegue se adaptar, porque a adaptação pressupõe mudança. E se você não muda, você não se adapta. Tá? Eu acho que é a única reflexão que eu quero deixar para vocês. Vocês não estão excluídos, tá? Da IA. Bom, pessoal, quando me falam, nossa, qual é a melhor maneira de usar a inteligência artificial, eu digo, comece a usar. Né? Não resista, né? É impressionante. Nós estamos em 2025, tudo bem, né? Faz só 2 anos aí que saiu o ChatGPT. Parece que fosse uma eternidade, parece que a vida, né, fosse outra antes disso, não? Mas eu ainda vejo pessoas resistindo à inteligência artificial, como se aquilo lá fosse resistir à IA vai salvar o seu emprego. E é exatamente o contrário disso, né? Eu acho que a gente precisa usar, comece com as ferramentas gratuitas, se for o caso, mas o que eu digo sempre é o seguinte, né? Primeiro você precisa descobrir o que você quer fazer com essa tecnologia e depois você vai descobrir quais são as plataformas disponíveis, porque são milhares. Não tem IA para quase tudo hoje, não? Então, primeira pergunta que você tem que fazer é como que a inteligência artificial pode melhorar o meu trabalho? E essa pergunta ela é muito mal feita ainda, né? E eu estou falando, inclusive, de grandes empresas. Né? Estudos do Gartner mostram que está todo mundo usando ainda, 90% das grandes empresas já usam a IA, mas ainda é uma automação muito... É um uso muito de automação de processos. Né? Tem lá processos que já existem, eles estão ficando mais eficientes, claro que é uma boa, né? Mas o Gartner mostra que são pouquíssimas as empresas que estão usando a inteligência artificial para efetivamente transformar o seu negócio. E é isso que é a grande vantagem dessa tecnologia. Você fazer de maneiras muito diferentes o que você já faz ou fazer coisas que você ainda não faz. E isso está acontecendo porque justamente as perguntas são ruins. Ruins no sentido de que elas são muito limitadas, as pessoas ficam só na página 2. Não? Eu acho que é legal ter eventos como esse, eu acho que é super importante, a gente estava falando no começo aqui, não? É super importante voltar para a sala de aula, porque a gente precisa
pensar nisso de uma maneira mais crítica, saindo da mesmice do o cotidiano. A gente é uma máquina de moer gente. A gente está lá muito mais com os nossos braços do que com os nossos cérebros, né? Quando você para repensar, né, como que uma tecnologia como essa pode transformar a sua vida, é aí que você vai aprender a fazer as perguntas corretas que vão promover a transformação possível e necessária. Então, essa é a minha provocação final. Pegando o gancho aqui do Paulo, agradeço a presença aqui no evento, o convite. Eu acho que o que fica assim de mensagem para mim é que eu acho que a gente tem que estar cada vez mais íntegro em nossas funções, porque esse arquiteto, né, que está por trás, a máquina, né, não é capaz. A gente tem um background, uma sensibilidade que a máquina não alcança. E olhando especificamente para o marketing, essa conexão genuína que emociona, que conecta, a inteligência artificial ainda não é capaz. Mas a nossa inteligência, né, o nosso background, as nossas histórias, o que a gente carrega dentro da gente, a gente é capaz de instruir a máquina, a gente é capaz de instruir as ferramentas para a gente conseguir fazer mais, melhor e mais potente. Então, hoje é dessa forma que a gente vem trabalhando, é dessa forma que a gente acredita que a gente vai evoluir, e tem muita coisa para a gente poder desenvolver e aprender, porque é algo relativamente novo, né? 2 anos. Né? Então, os profissionais que estão no mercado muitas vezes não usam, ou porque tem medo, ou alguma resistência, ou porque simplesmente não buscaram. Mas é algo que, se bem usado, se canalizado, né, de uma forma responsável, que eu acho que tem uma questão importante, uma forma ética também, ela pode nos ajudar a potencializar ainda mais as nossas mensagens. A gente fica com receio e faz sentido. Vai ter muita mudança no mercado, profissões vão se transformar. E é importante aquilo que o Paulo falou, comecem. De alguma forma, você precisa estar inserido, nem que ainda seja embrionário, testes, validar um pouco da informação que você está no seu dia a dia, porque vai ter transformação. Né? Hoje é muito comum, eu faço isso nas minhas entrevistas de profissionais e converso com amigos que já têm feito isso. É comum, nas entrevistas de emprego, o cara perguntar como você usa a inteligência artificial no seu dia a dia para melhorar a sua performance, para melhorar o seu desempenho. Então, isso já é uma realidade. Então, assim, a gente está falando de, será que eu vou perder meu emprego? Se você não estiver inserido, se você não entender como funciona, não entender como você tira proveito disso, há grande risco de você perder. Então, tem que mergulhar, tem que entrar em contato e tem que saber como funciona. Isso não está limitado à tecnologia, gente. Como eu falei, a gente tem lá as nossas maiores vagas hoje são para trabalhar com curadoria de IA e diversos públicos. Não tem somente pessoas de tecnologia. Por quê? De novo, né, a gente precisa ter uma visão plural para fazer o atendimento do cliente. Então, eu preciso ter diversas pessoas trabalhando nesse background da IA para poder gerar essa informação. Então, perca o medo e entre de cabeça mesmo para, pelo menos, usar e ter conhecimento das ferramentas. E volte para a sala de aula, né, Sabine? Gente, muito obrigada. Acho que foi um painel incrível, né? Muitos insights e muitas reflexões. Eu vou deixar aqui agradeço a todos vocês aí pela generosidade de compartilhar com a gente. A gente vai fazer um sorteio de alguns livros aqui, rapidinho, também porque conectados ao nosso tema, obviamente. E se vocês quiserem direcionar algumas perguntas específicas, aqui fica o QR Code. E eu prometo aí que a gente vai administrar para responder depois. A gente está um pouquinho atrasado. Eu vi que o mediador e todos os painelistas aí do próximo já chegaram também, já estão aí. Deixa eu seguir. Depois, qualquer coisa, eu passo o QR Code para vocês. Gente, sorteio aí de um... O que você vai sortear? O livro? De 2 livros, tá? De 2 livros aí da nossa área. Quais são os livros, Lê? Só para mostrar. Depois vou convidar vocês para uma foto só de encerramento aqui. Enquanto ela vai buscar, eu acho que a gente podia já, só para a gente adiantar o processo, fazer uma foto dos painelistas aqui.